E a gente começa esta edição com essa informação do que vem do COI, que é o Comitê de Operações Emergenciais do Estado. O COI deliberou novas medidas de flexibilização das restrições sanitárias impostas pela pandemia. A decisão foi apresentada durante uma reunião com a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Nós vamos saber agora os detalhes ao vivo. O que aconteceu aí nesta reunião? O que ficou decidido, Gorete Santos? O que vai mudar em relação às medidas aí de segurança por causa da pandemia? Bom dia. Olha, Nayara, um bom dia a você, um bom dia a todos. O principal ponto é a flexibilização para os eventos com maior capacidade de público, ao contrário do que havia sido determinado no último decreto, em função do aumento de casos no início deste ano, casos da Covid-19. Agora, o governo do estado, depois de recomendações do COI, Comitê de Operações Emergenciais, decide liberar até 80% de público em eventos em ambientes semiabertos. Eventos culturais, eventos, sejam eles esportivos ou de negócios. Então, esse percentual de 80% vale para ambientes semiabertos. É um pouco menor a taxa para ambientes fechados. Público de 60% no máximo da capacidade para os eventos que forem realizados em ambientes privados. Mas, ao contrário do que decidiu a Prefeitura de Teresina esta semana, o COI estadual continua mantendo obrigatório o uso de máscaras, pelo menos por enquanto. A gente vai ver as explicações no depoimento do médico infectologista José Noronha, que é diretor do Hospital de Doenças Nata Portela e também integrante do COI. Após a última reunião do COI do estado do Piauí, diante dos dados epidemiológicos que mostram redução do número de reprodução da doença, redução no número de casos de síndromes gripais, síndromes respiratórias agudas graves, de taxa de ocupação hospitalar e de média móvel de casos da Covid-19, optou-se por dar início ao planejamento de reabertura econômica do estado do Piauí. Uma reabertura organizada, progressiva, de forma a cada semana está observando novamente esses indicadores epidemiológicos. Dia 14 haverá uma reunião do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, onde será avaliado o panorama epidemiológico de todo o Nordeste. Nós temos que lembrar que não podemos pensar única e exclusivamente em termos de município ou em termos de estado, já que é uma doença que se propaga de forma respiratória e que a gente não pode deixar, em hipótese alguma, de manter as medidas higiênico-sanitárias, os cuidados, a higienização das mãos e o uso de máscara. A decisão pela não obrigatoriedade do uso de máscara será sim discutida, mas de forma planejada e progressiva, a depender dos dados epidemiológicos sucessivos a partir dessa liberação de hoje. Bom, o COI optou, o COI estadual, por uma cautela ainda maior nesse processo de flexibilização. A partir da próxima semana a gente pode, portanto, ter uma posição diferenciada para a liberação do uso de máscaras em todo o estado do Piauí. Outras medidas, Nayara, nós estamos aqui no centro administrativo e também passa a ser liberado 100% dos servidores trabalhando presencialmente, porque no último decreto havia tido uma modificação, então agora 100% dos servidores podem prestar o serviço nos seus ambientes, nos seus locais de trabalho. E aí a próxima decisão pode ser a liberação do uso de máscaras. Outra coisa que continua mantida, pelo menos por enquanto, é a apresentação do comprovante de vacinação nesses espaços também do governo. Aí vale a gente lembrar, em relação à Prefeitura de Teresina, que tomou uma decisão diferente na última segunda-feira, programando para a próxima segunda-feira, dia 14, a liberação do uso de máscaras aqui na cidade de Teresina em ambientes abertos. Lembrando, a partir da próxima semana, em locais como transporte público, por exemplo, continua sendo obrigatório o uso de máscaras. E aí, no dia 28
de março está prevista a liberação total. Em ambientes fechados também, exemplo das escolas, do transporte público, enfim, de todos os espaços. Neyara? Ok, então, muito obrigada, viu, Gorete? Vamos torcer que os números continuem caindo para que realmente a gente possa ter uma vida normal, né? Como era antes. É isso que a gente torce. Obrigada, viu? Bom trabalho para você.